de hoje eu vou apresentar o sistema endócrino. Esse sistema que é responsável pela regulação do funcionamento geral do nosso organismo. E para quem é terapeuta, precisa saber que existem essas glândulas no nosso corpo e que existem esses hormônios e entender o que cada hormônio faz no nosso corpo. É uma grande sacada na hora de aplicarmos as nossas técnicas. Dessa forma a gente consegue atingir o nosso resultado de forma direta, mais rápida e objetiva. Acompanhe essa aula aí passo a passo. Hoje vamos falar do sistema endócrino. Antes de mais nada, como já é de praxe, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e já deixa o like para fortalecer esse canal, para ajudar com que essas informações valiosas cheguem a mais pessoas que trabalham com terapias ou que desejam trabalhar com as terapias. Vamos então conhecer o sistema endócrino. Vocês estão vendo aqui a imagem dos chakras e lá no finalzinho vocês vão entender o porquê. Quais são as funções do sistema endócrino? Coordenar e regular as atividades de todos os outros sistemas do organismo. As glândulas endócrinas secretam hormônios para o sangue circulante e esses hormônios atuam sobre células-alvo em muitos pontos do corpo. Então, é um sistema que auxilia na regulação e na coordenação de várias atividades do nosso organismo. E as substâncias que eles produzem se chamam hormônios. Elas viajam no sangue até atuar em células ou órgãos alvos em vários pontos do nosso corpo. Nós temos a glândula pineal. Ela é responsável por modificar a atividade da hipófise, da paratireoide, do pâncreas, da suprarrenal, dos ovários e testículos. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando de cada uma dessas estruturas, cada uma dessas glândulas. A pineal produz o hormônio melatonina, que é o hormônio relacionado ao ciclo de sono e vigília. Quando a gente está começando a ficar com sono, a produção de melatonina está alta. Ali baixa o hormônio cortisol e aumenta-se o hormônio melatonina. Então a gente sente vontade de dormir. Quando nós despertamos, a produção de melatonina diminui e o cortisol começa a ser produzido para nós iniciarmos o nosso dia. A pineal está situada nessa região do nosso cérebro, uma glândula pequenininha que tem uma importante função de regulação do nosso ciclo sono e vigília e também ela manda comando para outras glândulas do nosso corpo. Agora vamos conhecer a glândula hipófise, também conhecida como glândula-mãe, porque ela faz um papel importante, ela desempenha um trabalho importante em várias outras glândulas e ela produz muitos hormônios. Vamos lá. Ela é formada por duas partes distintas, glândula hipófise anterior, ou adenohipófise, e só essa região da hipófise secreta 6 hormônios diferentes. E também tem a região de glândula hipófise posterior ou neurohipófise, que armazena 2 hormônios. Ela está situada na base do crânio, abaixo do hipotálamo. Então vamos conhecer quais são os hormônios produzidos pela hipófise anterior. Nós temos o hormônio do crescimento. Sua função: promove o desenvolvimento e o aumento de todos os tecidos corporais. Aumenta a dimensão e o número de todas as células.
ela também produz o hormônio tireoestimulante, tirotropina, que tem a função de controlar a secreção da glândula tireoide. Então ela já aqui desempenhando seu papel em outra glândula, agora a tireoide. Hormônio adrenocorticotrópico, ou ACTH. Função: controla a secreção dos hormônios do córtex suprarrenal. Nós vamos aprender já já. Aumenta tanto o número de células quanto o grau de atividade. Hormônio prolactina. Função: é o hormônio secretado durante a gravidez e durante todo o período de amamentação. Estimula o crescimento das mamas, bem como a função secretora de suas glândulas. Hormônios gonadotrópicos, FSH e LH. Vamos conhecer a função do FSH. Faz com que os ovários secretem o estrogênio. No homem, promove o desenvolvimento dos espermatozoides. Então, na mulher, produz o estrogênio e nos homens faz o desenvolvimento dos espermatozoides. Já a função do hormônio LH faz com que o ovário na mulher secrete a progesterona e no homem faz com que o testículo secrete testosterona. Todos eles nós vamos falar mais à frente. Mas olha só, ainda estamos na hipófise, uma pequena glândula que faz muitas funções. Desempenha seu trabalho, produzindo vários hormônios que vão atuar em outras glândulas em várias regiões do nosso corpo. Falando agora da hipófise posterior, eu vou apresentar o hormônio antidiurético, ou ADH. Função: impede que os líquidos corporais fiquem excessivamente concentrados. Atua sobre os tubos coletores do rim, promovendo reabsorção de água e excreção da urina. Desempenha papel no controle da pressão arterial. Como ele faz essa regulação dos líquidos corporais, se a gente tem muito líquido corporal, aumento da pressão. Quando diminui a quantidade de líquido corporal, diminui a pressão. E também a ocitocina. Função: promover a contração da musculatura uterina e ejeção do leite durante a amamentação. Um hormônio relacionado ao organismo feminino. E aqui está a hipófise, situada bem nessa região do nosso crânio, na base do cérebro, logo no finalzinho do hipotálamo, nós já temos a hipófise, regionalmente direcionada ao terceiro olho, falando aqui das terapias. Tireoide, localizada na região anterior do pescoço, em frente à laringe, que nós já vimos um pouquinho da laringe, falando do sistema respiratório, mas nós vamos ver mais no sistema digestório. A nossa tireoide produz o hormônio T3 e T4. Eles aceleram o metabolismo das células e órgãos. A deficiência provoca o hipotireoidismo, que gera frio, obesidade, lentidão de movimentos e raciocínio, e prisão de ventre, entre outros sinais e sintomas. O excesso desses hormônios provoca o hipertireoidismo, que é caracterizado por magreza, sudorese, que é suor excessivo, agitação, nervosismo, insônia e outros sinais e sintomas. Também produz a calcitonina, que é produzido pela tireoide, que participa na regulação do cálcio no organismo, inibindo a retirada desse mineral dos ossos. Quando nós temos problema de produção da calcitonina, nós temos o surgimento da osteoporose. Paratireoides, que são glândulas anexas à tireoide. Já já vou estar apresentando todas elas. São no número de 4 pequenas glândulas situadas na parte posterior da tireoide, produzem o paratormônio. Ele é responsável pelo crescimento da taxa de cálcio no sangue, aumentando a absorção intestinal de cálcio proveniente dos alimentos, e também a hipofunção desse hormônio acarreta o hipoparatireoidismo, que provoca a diminuição de cálcio no sangue, causando câimbras e contrações involuntárias. Então, o paratormônio ele é responsável pelo nível de cálcio no sangue. Aqui nós podemos ver a tireoide e por baixo dela estão situadas as
paratireoides. Vamos falar agora do pâncreas. Ele fica situado no abdômen, é uma glândula mista e sua parte exócrina despeja suco pancreático no duodeno, que vai ajudar na digestão, enquanto sua parte endócrina produz hormônios que regulam a taxa de glicose no sangue. Esses hormônios são a insulina e o glucagon. O glucagon é responsável por aumentar o nível de glicose no sangue. Já a insulina reduz o nível de glicose no sangue, encaminhando-a para dentro das células. Nesse processo, a insulina diminui a glicemia. É por essa razão que a deficiência na produção de insulina faz com que a glicose circulante no nosso sangue chegue a níveis mais altos, podendo causar alterações prejudiciais ao nosso organismo. Uma das alterações é a glicosúria, que é quando a glicemia chega a um nível muito alto. Se verifica quando a glicose começa a ser eliminada pela urina. Quando a pessoa urina e logo depois começa ali o surgimento de formigas no vaso, a pessoa está com uma glicosúria. E aí, muito provavelmente, essa pessoa já tem o diabetes mellitus ou está a caminho de desenvolver o diabetes, que é acarretada pela deficiência de insulina. Alguns diabéticos necessitam de insulina, que geralmente é administrada por meio de injeções subcutâneas no abdômen. Aqui está o nosso pâncreas, fica na região abdominal, e aqui a imagem aproximada mostrando o órgão do pâncreas, dividido entre cabeça, corpo e cauda. Todo esse órgão amarelinho. E é uma glândula mista porque produz substâncias que auxiliam no sistema digestório e também produz hormônios que vão atuar no funcionamento sistêmico do nosso corpo. Agora vamos falar das suprarrenais. São duas glândulas situadas sobre o polo superior do rim. Existe uma suprarrenal em cada rim, divididas em duas regiões: córtex, que é a região mais externa, e medula, a mais interna. Produz 3 tipos de hormônios. Glicocorticoides tem a função importante no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Esses hormônios são usados como medicamentos anti-inflamatórios. Essa informação vale 1 milhão. Esses hormônios produzidos pela glândula suprarrenal são usados como medicamentos anti-inflamatórios, antialérgicos e imunossupressores, isto é, medicamentos que diminuem a ação do sistema imunológico, como os usados para impedir a rejeição de órgãos transplantados. Por que vale 1 milhão essa informação? Se você é terapeuta, trabalha com técnicas que possibilitam você estimular as glândulas suprarrenais, você pode estar produzindo esses hormônios no seu paciente. Glicocorticoides, ou seja, corticoides, né? Eles vão auxiliar no tratamento dos reumatismos, por exemplo, artrite reumatoide, fibromialgia, entre outros. É uma ótima carta na manga de todo terapeuta que tem técnicas que podem auxiliar no funcionamento das glândulas suprarrenais. Agora vamos falar do hormônio mineralocorticoide, que atua na manutenção do equilíbrio de água e sais minerais do nosso corpo, interferindo na excreção e na reabsorção de sódio e potássio nos rins. Hormônio importantíssimo que faz a reciclagem de substâncias vitais, a manutenção da nossa vida. E nós temos os hormônios androgênios, que são hormônios sexuais masculinos metabolizados à distância, fora da glândula suprarrenal e depois convertidos em testosterona. Já a medula das glândulas suprarrenais produz a adrenalina, o famoso hormônio adrenalina, que é o hormônio que participa da mediação de estímulos do sistema nervoso simpático, que é uma porção do sistema nervoso autônomo. Quem assistiu à aula sistema nervoso vai entender o que eu estou falando aqui, que participa de modo involuntário e inconsciente, que é o nosso sistema nervoso autônomo. A adrenalina, ela auxilia nos processos de
Falando de forma primitiva, é um hormônio do estresse, né? O hormônio que deixa o corpo preparado para a luta ou para a fuga. O homem primitivo precisava dessa produção de adrenalina para lutar ou para fugir de predadores. Então, um hormônio que acelera o batimento cardíaco, faz com que nós estejamos preparados para encarar o desafio. E ele também promove o bem-estar. Quando a gente faz alguma atividade que gera adrenalina, nós também sentimos a sensação de bem-estar. Aqui estão as suprarrenais, uma em cima de cada rim. E aqui é a região da glândula suprarrenal. Nós temos aqui a parte interna, conhecida como medula, e a parte externa, conhecida como córtex. Vamos falar dos ovários. O ovário produz o estrogênio e progesterona. Esses hormônios regulam os ciclos menstruais e atuam na manutenção da gestação, bem como na lactação. Aqui estão os ovários no corpo da mulher, ligados à tuba uterina e também ao útero. Testículos. Produz o hormônio testosterona, estimula a produção de espermatozoides e mantém as características sexuais masculinas. Está aqui o testículo. O homem tem 2 testículos, são protegidos pelo saco escrotal. Os testículos são fixados externamente ao nosso corpo porque eles têm uma temperatura diferente do restante do corpo. E essas são as glândulas, principais glândulas do nosso sistema endócrino. E é interessante saber disso aqui, ó. Mecanismo de feedback. O que é isso? Quando a produção hormonal de uma glândula está baixa, a hipófise, que é conhecida como glândula-mãe, libera grande quantidade de hormônios estimuladores. Quando esta mesma glândula produz hormônios demais, a hipófise produz hormônios reguladores abaixo do seu nível normal. Ou seja, a hipófise ela recebe esse mecanismo de feedback, ela sabe se alguma glândula que ela participa ali do trabalho está com excesso de trabalho ou precisando de auxílio. E aí ela libera hormônios que vão fazer essa regulação. É interessantíssimo ver como uma glândula pequenininha alojada na base do nosso cérebro tem essa função reguladora do nosso organismo. E ela faz essa regulação através dos hormônios que viajam na nossa corrente sanguínea e se encaixam apenas com o órgão ou célula-alvo. Mais um pouquinho da sabedoria divina se espelhando, se mostrando na nossa anatomia e fisiologia. Pronto, chegamos aqui ao slide dos chakras. Por que tinha aquela imagem dos chakras lá no comecinho dos slides? É por conta de que cada chakra está ligado a uma glândula. Vamos lá. O chakra coronário ligado à glândula pineal. O chakra frontal ligado à hipófise, que também é conhecida como pituitária. O chakra laríngeo ligado à tireoide e à paratireoide. O chakra cardíaco ligado ao timo. E aí vocês podem me perguntar, mas Anderson, você não falou do timo. Calma, tá aqui, ó. Vamos falar do timo. O timo é uma glândula que participa da regulação da defesa imunológica do nosso organismo. É considerado um órgão linfóide primário. Ele participa do nosso sistema linfático. O sistema linfático é um grande protetor do nosso organismo. Participa do nosso sistema imunológico. O timo produz o hormônio timosina, que estimula a maturação dos linfócitos T, que são células especializadas na nossa defesa do nosso organismo. Ele está situado bem abaixo do osso externo. Quem assistiu à aula de sistema ósseo sabe bem o que eu estou falando. O timo está bem aqui, abaixo do nosso osso externo. Por isso que é importante massagear essa região. Massagear o timo ajuda na produção de linfócito T, ajuda na produção da timosina e faz com que o seu organismo fique mais fortalecido, além de ser um cuidado especial que você vai estar tendo com você mesmo. Você demonstrando o alto amor, massageando aqui a região do timo. Vamos voltar agora para a imagem dos chakras. Então, cardíaco, trabalha o timo.
plexo solar trabalha o pâncreas. Umbilical está ligado ao testículo nos homens e aos ovários nas mulheres. E o chakra básico está ligado às glândulas suprarrenais. O que eu quero dizer com isso? Bom, se você é terapeuta e consegue atuar nos chakras do seu paciente, do seu cliente, você também harmoniza as suas glândulas, e harmonizando as glândulas, você obviamente harmoniza o funcionamento delas, que é a produção de hormônios específicos que vão agir em áreas específicas. E eu disse para vocês que a função do sistema endócrino é regulação do todo, atuando em todo o nosso corpo. É por isso que quando a pessoa recebe um reiki, ela se sente bem, se sente confortável, ou então se sente preparada para encarar um desafio. Por quê? Você harmonizou o chakra, fez ali a produção de hormônio necessária para o que a pessoa precisa fazer, precisa viver. É muito lindo e muito interessante de saber, não é, pessoal? Então, os chakras atuam nas glândulas e essas, por sua vez, vão produzir as substâncias da vida, chamadas de hormônio, que vão atuar em várias áreas do nosso corpo, regulando tanto o funcionamento do corpo, quanto também os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações. Correto? É isso, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like para fortalecer, para que esse vídeo seja mostrado para o maior número de pessoas. E um forte abraço. Até a próxima aula, pessoal.